Voltamos com João Luiz de Figueiredo e Felipe Zaquer. A construção do Caderno de Cultura teve seu início a partir do Mapa da Cultura, um projeto realizado pela Secretaria de Estado de Cultura com o objetivo de mapear e divulgar as principais manifestações culturais dos 92 municípios do estado do Rio. O trabalho realizado por jornalistas, fotógrafos e cinegrafistas registrou os patrimônios materiais e imateriais, artistas, espaços, festas e agendas. Ele está disponível no site mapadecultura.rj.gov.br. Vamos ver um resumo das imagens captadas nesse trabalho. Ideias, manifestações culturais, tudo acontece aqui. Não me conhecia se eu tinha uma cultura própria, né? Mas tenho, graças a Deus. Unificar a cultura porque a união faz a força. Analisar e criticar e se relacionar com o mundo de uma outra forma. É você conseguir fazer a pessoa pensar e daí sim mudar alguma coisa. A gente quer manter essa cultura, porque por onde a gente passa, a gente deixa alegria para todo mundo. Quem está em paz sou eu, sou dono de mim, sou simples assim. Simples até no andar, sem valor no sentimento, playboy todo marrento, sou como o vento. Quando você fortalece o cenário cultural, fortalecendo um estilo de música, você também está educando a população. Lá pra banda do Oriente, chegou uma estrela apareceu. Participar do crescimento artístico-cultural da comunidade. Hoje em dia você pode fazer arte em qualquer lugar e não tem mais esse problema geográfico, né? Eu não escava nada na minha mão, tudo vira arte. Se você não se aceita, você não vai ser nem você, nem quem você quer ser. Mas a gente está aqui, o povo está aqui. Nós somos a cultura desse lugar. Eu acho que enquanto vida eu tiver, por mim o Frocó não acaba. Cultura tá no meu sangue agora. Tá tudo aqui dentro. Se não passa, não tá documentado. Isso aí a gente faz há muitos anos. Ela botou pra cantar sentadinha na hora. Mas é muito gostoso, né? Quando já está com a gente tão gentil igual vocês são, né? Graças a Deus. É uma honra ter vocês na porta da minha casa. Queria todo dia. É interessante quando a gente transpõe em imagens o que é a cultura e como ela está espalhada no estado do Rio de Janeiro, fica mais fácil capturar assim, quais são os potenciais que existem. Mas há um tabu também em relação à cultura gerar negócios e gerar renda, né? Na verdade, tem alguns aspectos que são interessantes da gente conectar. Primeiro, que eu considero extremamente rico esse debate, na medida em que vivemos um mundo cada vez mais integrado, cada vez mais conectado, e há uma percepção errada de que a globalização levará o mundo a uma padronização. Tá? Na verdade, a globalização ela valoriza a diferença. Né? Então, em um mundo cada vez mais conectado, em que cada vez mais nós conseguimos transportar produtos materiais e também comunicar produtos informacionais, aquilo que vai distinguir um lugar do outro é a cultura. Né? A cultura talvez seja, ou de fato é, aquilo que não é facilmente transportado de um lugar para o outro. Eu posso até transportar
o bem cultural, o serviço cultural eu posso transportar, vender, comercializar, mas a cultura não transporta. Então, se vivemos um mundo cada vez mais conectado e com uma ampliação da concorrência, da competição entre os lugares no mundo, talvez o que a gente tenha de mais fundamental para nos diferenciar e buscar uma inserção diferente nesse processo de globalização seja a valorização da nossa cultura. Diria que a valorização daquilo que nós somos, que Celso Furtado já falava isso nos anos 70, nos anos 80. Agora, o grande desafio também consiste em como fazer isso, você usar a sua cultura para se inserir produtivamente no processo de globalização, sem canibalizar a própria cultura. Ou seja, esse conflito entre o econômico e a cultura, ele existe, né? Então a gente precisa, na verdade, ter marcos regulatórios, a gente precisa reconhecer processos, estreitar relacionamento com secretarias de cultura, de desenvolvimento econômico, para que você utilize a cultura como um ativo sustentável do seu desenvolvimento, e não algo que você vá utilizar e esgotar, né? Tem um aspecto interessante do mapa, né, que foi resultado dessa conjunção de qualitativo e quantitativo, que foi olhar para áreas de transição, em que grandes empreendimentos industriais podiam colocar em xeque exatamente essas manifestações. Como é que vocês viram isso quando fizeram a análise desse mapa de cultura que a gente mostrou agora? Sim, com relação à abordagem qualitativa, para a gente chegar nisso aí, voltando um pouquinho mais assim, para a parte conceitual, né, a gente optou por usar um conceito chave da geografia, que é o conceito de território, né? E o território, embora ele tenha assim, uma primeira ideia assim, de associação com o Estado-nação, com uma coisa meio que similar ao espaço, né, o território, de certa forma, também é a afirmação de uma identidade, né? A gente define quem somos nós e quem são os outros, né? E a cultura, ela traz isso muito bem. Então, quando a gente optou pela abordagem qualitativa para poder realmente fazer o mapa de territórios culturais, né, a gente pôde enxergar isso não só dentro dos dados que a gente tinha, e começando a dividir o Estado, tanto nos territórios culturais, que tinham a sua característica lá marcante, até as áreas de transição, né, as discussões também que a gente teve até a elaboração do mapa também foram muito importantes. Né, como a gente teve, por exemplo, a presença de secretários de municípios da região dos lagos, que proporam a alteração do território da região, por exemplo, que seria apenas de turismo globalizado, para que a gente realçasse que havia uma tradição ali rural religiosa, mas que estava sob pressão do turismo globalizado. Então, mostrou ali para a gente que a nossa primeira ideia dos territórios, né, de trazer o conceito de território, que de certa forma remete a um conflito de poder, né, traz também, foi extremamente adequada para que a gente conseguisse colocar esses territórios no mapa e atender também as demandas das secretarias para, enfim, ter o produto, né? Das secretarias também se identificarem com o resultado daquele estudo. Exatamente. Um ponto importante é justamente essa questão do dinamismo da cultura. A gente, quando olha com pouco conhecimento para a cultura, acha que é uma manifestação que ela tem que se manter do mesmo jeito. E, na verdade, quando a gente vai analisar o histórico, elas se modificam também de acordo com outras demandas e até o interesse do público, né? Que ali vai procurar alguma coisa. E aí você tem também, mais uma vez, essa manifestação do global e do local. É claro que existe uma força global que ele mencionou, do turismo globalizado, e talvez para o empresário seja mais rápido o processo de você, o ciclo, né, de reprodução do capital é mais rápido se você entra no turismo globalizado, mas ele é um tipo de turismo que não te diferencia dos outros lugares. Nesse sentido, você buscar essa conexão do global com o local é extremamente rico. Isso implica no local fazer uma leitura do processo global, né? Mais uma vez, assim, a globalização não vai levar à diferenciação, mas você acaba tendo cada vez mais uma hibridização do local que passa a incorporar valores globais que se misturam com os valores locais. A gente pode pensar na música como um exemplo disso. O hip hop ele é claramente uma manifestação global. Mas quando ele chega ao Rio de Janeiro, ele se mistura com o samba, né? E você acaba tendo um tipo de hip hop swingado com a cultura local. Se ele chegar à Argentina ou a Buenos Aires, ele vai se hibridizar com o tango. E você vai ter um outro tipo de hip hop. Ou em Pernambuco, ele se mistura com o maracatu. Então, quando você
reconhece que você tem uma especificidade forte e que ela é o seu grande ativo de desenvolvimento, não significa cristalizar, mas significa como que eu utilizo isso como um ativo do meu desenvolvimento, conectando o meu local com o global. Ou seja, eu entrego para o mundo algo que o mundo conhece, deseja consumir, mas com uma roupagem que só eu tenho. E aí você tem um ativo forte. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política, cultura e economia caminham juntas.